Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida. Mais uma vez estamos juntos para o nosso encontro com a palavra, um momento de reflexão, um momento de refletirmos, repensarmos a nossa vida com o Senhor, um momento de termos essa condição de crescermos no conhecimento do Senhor. Que seja esta manhã um tempo maravilhoso para você, que você possa entender o recado de Deus para o seu coração nesta manhã. Hoje, dia 29 de novembro. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e sustente a sua vida nesses tempos difíceis que nós estamos passando, de algumas incertezas com referência à questão da Covid e alguns momentos de necessidade de retroagir nas medidas, mas caminhamos confiados no Senhor, que não retroage na sua palavra, no Senhor que não muda a sua palavra por causa das circunstâncias que envolvem a vida do homem. Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Nosso Deus está conosco nos momentos, em todos os momentos, sejam eles momentos de dificuldades, momento de incertezas, e buscamos ao Senhor em favor da vida dos nossos irmãos, para que Deus possa proteger todos eles de todo esse mal, com as pessoas envolvidas nesse momento na nossa igreja com incertezas, com aguardo de resultados, confirmações, mas confiamos que Deus está guardando os irmãos também. Momento também que nós nos unimos em oração pelo nosso irmão Levi Oliveira. Irmão Levi, um braço forte na CME, na Caravana Missionária da Esperança, um irmão muito amado, né, por todos nós, que está acometido do vírus, está hospitalizado no Rio de Janeiro, num quadro realmente muito delicado, está entubado e passando por momentos muito difíceis. Então eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração e nos unamos nesse tempo, né, de oração, para que Deus realize um milagre ali na vida do irmão Levi, que Deus guarde e cuide dele ali nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos os nossos amados irmãos que nesta manhã podem nos ouvir, nos ver, os que estarão acompanhando através dos vídeos gravados e publicados. Que o Senhor possa liberar a graça abundante do Senhor sobre cada vida. Que seja esse um tempo onde o Senhor vai trazer paz aos corações, restauração. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça abundante sobre cada vida nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Visita, Deus, irmão Levi ali naquele hospital. Confirma, Deus, os propósitos, Senhor, na vida dele, Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar aquele quadro, o Senhor pode restaurar, ó Deus. Então, nós confiamos a vida dele somente ao Senhor. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode, e nós cremos nisso. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a Tua palavra nesta manhã, de aprendizado da Tua palavra. Que esse momento de encontro com a palavra possa realmente trazer um crescimento
muito grande a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nós estamos conversando com você a respeito da história de nossa vida. No domingo passado, pela manhã, esse horário de 10 horas, nós começamos a falar sobre isso, sobre a história de nossas vidas, lendo o texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, onde o texto nos chama então a atenção que nós fomos justificados pela fé, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos da esperança de Deus em Deus. Cada um de nós, repito algumas coisas que eu falamos semana passada, não todas, só para situar os que não participaram na outra semana, lembrá-los que cada um de nós tem a sua história, não é isso? Cada um de nós escrevemos a nossa história de formas diferentes, né? Está relacionado então com a nossa família, a forma como nós somos criados, e a nossa história vem sendo escrita desde a nossa concepção, nosso nascimento, através da nossa infância, nossa juventude, adolescência, fase adulta, os idosos. Ou seja, a nossa história, na verdade, ela não começa na nossa concepção, né? Na verdade, a nossa história começa lá no Éden. Lá quando Deus nos fez o homem à sua imagem e semelhança, e ordenou que o homem multiplicasse e enchesse a terra. E essa história vem sendo então escrita dia após dia. Veio o pecado, a história continuou sendo escrita. A partir da queda do homem, o homem agora, a Gênesis 5 diz que o homem agora ele é feito à imagem e semelhança de Noé, por causa de Adão, né? Não tem Noé ali não, tá? De Adão, por causa do pecado, e vieram as gerações, depois o tempo vai passando, veio o pecado, agravou o pecado, Deus enviou o dilúvio, preservou a família de Noé, e a partir daí uma nova história vem sendo escrita também na vida do ser humano. Essa história então nos leva através dos patriarcas, dos profetas, e a história continua sendo escrita através da vinda de Jesus Cristo a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, veio e viveu entre nós, por amor a nós, morreu na cruz do Calvário. A sua morte redentora, através do derramar do seu sangue por nós, nos traz então vida. A nossa história continua sendo escrita quando então Jesus é levado aos céus, e ela escrita então, aí entramos na história para esta geração, quando a palavra de Deus chega a nós, recebemos a Jesus pela fé para este tempo, vivemos nesta geração. A nossa história continua sendo escrita através dos tempos, e ela terá uma consumação quando Jesus voltar e nos levar para estar com Ele para sempre lá no céu. Será o grande desfecho dessa história. Ou seja, toda a história ela tem um começo, um meio e um fim. O fim aqui não é fim de acabar, fim de alcançar o resultado. Lembra daquelas histórias que você vê em filmes ou lê em algumas obras aí, viveram felizes para sempre? Esse é o propósito do Senhor, nos fazer viver feliz para sempre. A nossa história vai ter um final feliz se tivermos Jesus em nosso coração. E esse final feliz é então a nossa vida com Jesus lá no reino celestial.
Essa é a nossa história. Para que essa história pudesse então existir e ser real, nós temos então os registros bíblicos que nos mostram, que nos levam então a refletir sobre essa nossa história, que nos dá condições então de viver essa história durante esse tempo, aguardando o final feliz. Enquanto aqui no mundo podemos ter dificuldades, aflições, tristezas, mas a história não termina aqui. A nossa história não termina aqui, meu querido. A nossa história, ela terá um final feliz. Que é isso que a palavra de Deus nos promete. Muito bem, então, para que essa história seja verdadeira para você, que tenha um final feliz, você precisa entender mais uma outra coisa que eu quero acrescentar a isto a você nesta manhã, que é Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós lemos aqui que a nossa história é escrita pelo sangue de Jesus. Nós não usamos para escrever a nossa história um teclado de computador ou uma caneta, mas a nossa história é escrita com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nós chamaríamos aqui da tinta que foi utilizada para escrever a nossa história, porque nós fomos remidos pelo sangue dele, fomos comprados, ele pagou o preço lá na cruz. A nossa redenção aconteceu lá na cruz, pela vida de Jesus, que ele se entregou por cada um de nós, e agora ele nos ensina então a viver essa nossa nova história. E a partir da vida de Jesus, a história sofre uma reviravolta. Essa história que apresentava-se como a história de derrotas e fracassos por causa dos nossos pecados, onde vivíamos sem paz e sem esperança, em Cristo Jesus a nossa história passa por uma reviravolta completa, porque ali na cruz, pelo sangue de Jesus, ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida. Há uma interferência do Senhor de uma forma tão poderosa para mudar a minha e a sua história. Então, que você possa ter a sua história mudada a partir de hoje. Que você viva esse novo tempo com o Senhor. Que você viva esta realidade de vida nova com Jesus hoje, meu querido. Experimente realmente viver uma nova história. Ele quer, ele irá escrever a nova história através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E também o outro capítulo da nossa história está em João capítulo 3, versículos 3 e versículo 5. Este é um novo capítulo que esta história da nossa vida registra através do ministério de Jesus aqui entre nós. Jesus estava aqui nesse texto conversando com um homem chamado Nicodemos, que foi então procurar Jesus. E a Bíblia nos diz que ele, sendo alguém tão preparado, procura Jesus, e Jesus diz para ele no versículo 3, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 responde Jesus, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele fala sobre o ver e o entrar, né? Uma coisa distinta, né? Você pode ver um local, mas a porta está fechada para entrar nele, né?
Você pode ver algo bonito, né? Mas você pode não ter acesso a ele, né? Então Jesus diz aqui que o novo nascimento faz-nos enxergar e também faz-nos entrar. Não ficamos apenas no terreno contemplativo, mas fazemos parte dele. Envolvemos-nos nele, porque a nossa história, agora registrada, narrada, escrita pelo sangue de Jesus, essa nossa história agora nos leva a uma nova vida em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meu querido. Coisa maravilhosa sabermos que o Senhor permite que estejamos escrevendo uma história da nossa vida. Se você fosse escrever a história da sua vida hoje, o que você veria nela? O que você escreveria sobre ela? Ela pode ser mudada, não importa o que ela já foi escrita até hoje. Não importa as cenas que se passaram na história da sua vida. Não importa se foi uma história triste, como um filme triste na sua vida, mas Jesus quer transformar o seu pranto em alegria, a sua tristeza em alegria. Ele quer transformar a sua derrota em vitória. Ele quer transformar a sua vida e só Ele pode fazer isso. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, eu quero convidar você a começar a escrever essa nova história. Porque em Jesus, na cruz, nós fomos declarados justos, justificados, para escrever a nossa história, uma nova história. Aquela que eu gostaria que você estivesse com ela registrada em letras vivas e que a sua história tenha realmente um final feliz, onde você estará para sempre com o Senhor no reino celestial. Amém? Esta manhã você reflita sobre a sua história. Mude a sua história. Está nas suas mãos. Jesus já fez a obra dele para mudar a sua história. Agora, o registro final dela depende de você. É você que vai transformar essa história, se ela vai ter um final triste ou um final feliz. Você vai definir. Você vai decidir realmente qual será o final da sua história. O Senhor te dê graça e bênção nesta manhã. O Senhor enche a sua vida dessa graça misericordiosa, a proteção do Senhor, que você possa ter hoje registrada a sua nova história diante do Senhor. Que Ele te abençoe, que esse encontro com a palavra possa produzir esta mudança na sua vida nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, a bênção do Senhor para esta pessoa que está ouvindo esta palavra, seja ela através ao vivo, seja através das gravações, que nesse momento o Senhor possa agora alcançar esse coração, mudar essa história. Se alguém está vivendo uma história triste, que o Senhor transforme essa tristeza em grande alegria. A promessa do Senhor é que o Senhor faria isso em nossa vida, Deus. Dê a cada um de nós o final feliz da nossa história, que ela seja para a glória do nome do Senhor. Pai, visita, Deus, cada pessoa neste momento, esse dia em que em diversos lugares ocorre também o segundo turno das eleições municipais, como aqui em nossa cidade. Que o Senhor possa abençoar os governantes que serão eleitos, para que tenham sabedoria, para que tenham prudência, para que tenham temor do Senhor, que possam governar com justiça e com equidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça e bênção sobre cada vida nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhores. Amém. Meus queridos e meus amados, nós já estamos chegando, quase chegando ao final desse nosso encontro com a palavra, e eu quero estar lembrando a todos que
Hoje nós teremos à noite culto presencial, 19 horas aqui no templo, e todos estão desafiados a estarem presentes, né, e participarem do culto presencial. E hoje vamos glorificar ao Senhor nesta noite, exaltar ao Senhor, porque Ele nos dá uma nova história. Amém? Que Jesus te abençoe, te guarde e sustente a sua vida. Os que estão longe, que não podem estar no culto presencial, eu lembro a você também que o culto é também transmitido pela internet através dessa página, essa mesma página. O culto é transmitido, você pode acompanhá-lo se você está distante. Você está por aqui, então venha participar conosco nesta noite. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e tenha um domingo muito abençoado. Jesus te abençoe e te guarde sempre.